Que a luz do Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes. É possível nos livrar de todos os problemas da vida? Bem, não é segredo nenhum, nem estou aqui para falar mal, só vou comentar. A Igreja Universal tem como slogan: pare de sofrer. E eles, como outras denominações menos famosas, dizem que o sofrimento é porque você pecou ou está fazendo algo errado, e aí você tem que dar dinheiro para a igreja e comparecer lá em algumas reuniões, e aí sim, depois dessa barganha com Deus, seus problemas serão todos resolvidos, todos, sem exceção. Mas é isso o que a palavra de Deus ensina? Veja, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tereis, ele afirmou. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, em Isaías 53, é chamado de homem de dores. Quando nós temos uma dúvida sobre Deus, sobre o caráter de Deus, nós temos que olhar para Jesus, porque ele é a expressa imagem de Deus. Então, Jesus sofreu quando ele esteve na terra. Jesus teve problemas. Agora, mais importante para o nosso vídeo aqui, Jesus resolveu todos os problemas que ele tinha na vida? Quando ele chegou para Deus e falou assim: Pai, afasta de mim esse cálice, qual foi a resposta? Foi positiva? Ele se livrou do cálice ou ele teve que beber do cálice amargo do sofrimento da humanidade, da punição da humanidade? Você sabe a resposta. Cristo, de acordo com Isaías 53, ele foi esmagado na cruz por causa dos nossos pecados. A culpa que devia de cair sobre nós, o castigo, Isaías diz, que deveria cair sobre nós, caiu sobre ele. Muitos não atentam a isso, mas a ira de Deus foi que matou Jesus na cruz. Porque Jesus recebeu todos os nossos pecados e ele pagou por isso. O apóstolo Paulo vai tão além disso que ele diz assim, segundo aos Coríntios capítulo 5, ele fala assim: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Veja, na cruz, Jesus se tornou o pecado encarnado. Jesus se tornou o pecado em carne e osso. Por quê? Porque ele assumiu a nossa dívida. Ao assumir a nossa dívida, ele ficou numa condição de morte terrível. Ele ficou na condição de ser condenado pelos juízos de Deus, e ele foi. Mas vamos falar um pouco durante a vida dele. Como é que era? Jesus passou fome, Jesus tinha várias roupas para vestir, ele era super feliz, nada, zero problemas. Veja, uma pessoa em sã consciência, primeira coisa, uma pessoa que serve a Deus fielmente, o apóstolo Paulo fala assim: todos os que servem a Cristo, que seguem a Cristo, padecerão perseguição. Todos os cristãos serão perseguidos. Um pouco mais hoje, um pouco menos amanhã, um pouco mais depois de amanhã, mas vai sofrer perseguição. Porque nós, de acordo com Jesus, não pertencemos a este mundo. Os que são de Cristo não são do mundo, e por isso o mundo os odeia. Quando você fala assim: ai, estou tão bem, minha vida tão abastada, tantas bênçãos, eu não tenho necessidade de nada. Pode ser verdade, mas olha como Deus lida com essa situação. Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, o teu povo está em pecado.
eu vou exterminar o teu povo, só você vai ficar vivo. Porque Moisés era esse aí. Moisés era o abastado espiritual. Estava muito bem com Deus. Tinha comunhão com Deus perfeita. E agora Deus diz que vai destruir Israel. Mas ele falou, não. Se o Senhor for destruí-los, então o Senhor pode destruir a mim junto deles. Por quê? Qual era o pensamento de Moisés? O pecado do povo é meu pecado. Ele é o meu povo. Se ele não for salvo, eu também não quero ser. Quando você olha para os problemas da humanidade como sendo os seus problemas, então você também vai ficar numa busca incessante de ajudar o próximo com as bênçãos que você já tem. Você vai fazer de tudo para trazer alívio ao maior número de pessoas que você puder. O Evangelho, uma das palavras que ele simboliza é alívio. Não é a única. Eu gosto mais ainda da palavra restauração. Mas no contexto do vídeo, a palavra alívio cai muito bem. Nós devemos, conforme as nossas forças, conforme as nossas possibilidades, conforme os nossos bens, nós devemos aliviar o sofrimento do próximo. Temos que encarar os problemas do próximo como sendo nossos problemas. Essa é a mentalidade de Deus. Jesus não ficou feliz no céu enquanto nós estávamos aqui na terra perdidos. Então em Romanos 5 fala, ele veio até nós, ele nos reconciliou com Deus, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, ele morreu por nós. Ele morreu pelos inimigos de Deus para trazer reconciliação entre nós e Deus, o Pai. Os problemas fazem parte da vida, os problemas também, muitos deles, fazem parte dos planos de Deus, para poder aperfeiçoar nosso caráter, para oferecer crescimento a nós, tanto espiritual como mental, como intelectual. Quando nós resolvemos certos problemas, nós vamos crescendo mentalmente e também crescemos espiritualmente. Então, nós não vamos, aqui desse lado dos muros de Jerusalém, do lado de cá, chegar um dia e falar, estou livre de problemas, não tenho mais nenhum e nunca mais vou ter, porque agora estou em Cristo. Isso não é uma coisa bíblica, é uma ilusão e a Bíblia não promete isso. Por isso, muita gente com problemas, especialmente problemas financeiros, entram para várias igrejas por aí, pensando agora sim, os meus problemas vão ser solucionados, eu não vou ter mais problemas, minha vida vai prosperar. E aí quando chega na realidade, não acontece assim, não é algo que Deus prometeu dessa forma. E aí a pessoa abandona a fé. A pessoa fica mais longe de Cristo do que antes da conversão. Se afasta. Ela fecha as portas a Deus. Ela fecha as portas ao Espírito Santo. E aí ela fala, agora eu vou tomar as rédeas da minha vida nas minhas mãos. Eu vou conseguir. Eu vou vencer. Eu sou mais eu. Eu tenho que confiar em mim acima de todos. Né? Eu sou um guerreiro, eu sou uma guerreira. Eu vou... Ou então, como algumas igrejas oferecem, rituais. Façam rituais. Cada vez rituais, aí você vai aplacar a ira de um Deus que está zangado, né? Você está sofrendo porque Deus está zangado com você, e aí você faz fogueira santa e traz dinheiro bastante. Eu vi uma igreja outro dia no rádio falando assim, se você não tem dinheiro para trazer para a igreja, faça um empréstimo, tenha fé e traga para a igreja, Deus vai te dar. E assim foram fazendo as propagandas. Está entendendo? Então, Deus não trabalha dessa forma.
Deus quer que a gente sofra? Não, não é isso que eu estou falando. Deus quer que eu cruze os braços diante dos problemas? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que nós teremos alguns problemas que infelizmente não serão resolvidos, né? Às vezes eu vejo pessoas pedindo oração pelos enfermos. Faz pouco tempo eu vi uma pessoa pedindo oração por um enfermo de 90 e tantos anos. E aí eu fiquei pensando, o que essa pessoa espera de Deus? O homem já está com 90, vamos dizer, 95 anos. Aí vai orar para quê? Para ele voltar para casa como um garotinho, saltitante, brincando. Oh, joga a bola, joga aí, vamos aí. Tô demais agora. Super rápido aqui. Não é assim. Não é assim que acontece. A vida tem um ciclo. Uma pessoa nessa idade, provavelmente, ela deve ser fornecida de tranquilidade, de paz, de mensagens de salvação, alguns casos de mensagens de arrependimento, de confissão de pecado. Então, essas são as grandes preocupações nessa hora. E não, ele fumou 45 anos, está com câncer agora, mas Deus é misericordioso. Vamos pedir para que Deus o tire do hospital. Olha, pode acontecer, mas não é dessa forma que Deus trabalha. Deus não trabalha dessa forma. Me desculpe. Por isso nós temos que depositar nossa confiança em Deus. Sermos obedientes a Ele. Quando nós confiamos em Deus e somos obedientes a Ele, essas duas coisas, confiantes, obedientes, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando todas as coisas cooperam para o nosso bem, quando nós somos obedientes e confiantes. Que Deus tenha misericórdia de nós e possamos aprender a lidar com essas coisas, a colocar nosso amor, a nossa comunhão com Deus, a nossa convivência com Cristo acima de qualquer problema, acima de qualquer solução de problemas. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo. Temos que avançar esse canal. Também peço que vocês se inscrevam no canal, se ainda não são inscritos. Compartilhe com muitas pessoas, com todas que você puder. Pessoas sofrendo nesse mundo não é difícil de achar, infelizmente. Mas elas precisam saber que Deus está no controle. E Deus tem que estar no controle da vida delas, se elas permitirem. Se elas permitirem. Fiquem na paz de Jesus, é a minha oração. Amém.